E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Uma passagem muito conhecida de todos nós, irmãos. Por certo, todos nós praticamente estamos servindo ao Senhor, já ouvimos esta passagem, mas o Senhor nos trazendo avante, com certeza é a nossa necessidade. Nós estamos aqui, cada uns vieram do trabalho, outros vieram de casa, cada um de nós, na nossa vida, como o Senhor também deu na oração, cada um de nós temos os afazeres, nossos problemas, enfermidades, trabalhos, e também as nossas preocupações. E nós acreditamos e temos fé, irmãos, que nós nos reunimos, estamos juntos para participarmos do serviço de culto, para ouvir o que o Senhor vai falar com cada um de nós. A nós que o Senhor dá a responsabilidade de atender o culto, nós não preparamos nada, nem sabemos que o Senhor vai. O Senhor às vezes mostra a passagem, mas o que se falar não está preparado. Até mesmo porque nós não conhecemos o coração de cada um, nem ficamos ligando para cada um para saber a necessidade, pouco conversamos até mesmo com a querida irmandade. Não temos assim um dia a dia que conversamos para saber os problemas, não temos nada disso. Temos a nossa vida, cada um tem a sua vida. Numa cidade tão corrida como é esta nossa que vivemos, cada um tem o seu a fazer. Mas uma coisa é verdade, nós às vezes não nos conhecemos a necessidade que se passa um para com o outro. O Senhor, todavia, muitas das vezes nos revela, mesmo ao servo de Deus que dá para atender a obra da piedade, a irmã da piedade, ou mesmo nós, ou mesmo a um dos irmãos, o Senhor às vezes nos mostra a necessidade de alguém. Então o Senhor nos faz saber, e nós, daquilo que o Senhor nos faz saber, também predispomos a servir ao Senhor no atendimento daquilo que se faz necessário. E aqui o Senhor está mandando a palavra, irmãos. Os irmãos notem, nós não temos nada preparado. Mas aqui o Senhor já falando nesta parte, uma coisa importante, irmãos. Nós
mesmo dentro dos nossos familiares, quando o Senhor nos mostra alguma coisa a fazer, numa colaboração, até mesmo porque, nos dias em que estamos passando, irmãos, é difícil para todos, dificuldade mesmo de trabalho, financeiro. A nossa juventude, ela vem, os dias vão passando, a nossa juventude vai ficando maior, de mais idade, estudam, depois chega na hora também de entrar no mercado de trabalho, não conseguem, então é muito difícil. Então nós, dentre as nossas famílias, irmãos, sempre nós temos que fazer atenção àquele a quem precisa também de um apoio nosso. Isso também faz parte da caridade de Cristo no nosso coração, de também participar junto dos nossos familiares naqueles que também têm uma certa necessidade para ser atendido. E o Senhor, irmãos, que conhece o coração de todos, e nós nos dirigimos à casa de Deus. E eu sabia que eu tinha que atender o culto, o irmão Paulo tinha me avisado. Então eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu vou falar o que lá para o povo? Eu não conheço a vida de ninguém. E nós estamos aqui, não devemos passar o tempo. E a palavra de Deus tem que ser profética. E a profecia é um dom de Deus. Ela fala com as nossas almas daquilo que às vezes nós nem estamos imaginando. E o Senhor, Ele, pela sua palavra, Ele fala conosco. E ao clamar ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. Falar o que para o povo, Senhor? Cada um tem uma necessidade. Um tem um problema financeiro, outro tem um problema familiar, outro tem um problema na parte espiritual, e outros têm falta de fé, têm medo, têm receio. E assim é com cada um de nós. Todos nós, irmãos, somos seres humanos, e todos nós temos momentos que estamos fortalecidos, mas tem momentos que nós, às vezes, irmãos, nós mesmo questionamos: aonde está o Senhor na minha vida? Não é verdade? Isso faz parte da nossa peregrinação. E nós clamamos ao Senhor: Senhor, manda a tua palavra, fala com o teu povo. Nós não viemos aqui gastar o tempo, nem passar o tempo. Nós viemos ouvir o que o Senhor quer falar com cada um de nós. E o Senhor nos faz ler esta palavra, esta passagem conhecida, de que quando estava na terra, a multidão apertava, porque era muito grande. E os irmãos notem, a necessidade está na terra desde que o homem existe. Os irmãos vejam, toda aquela multidão seguiam ao Senhor, não levavam nada para comer, não levavam nada, estavam ali no deserto ouvindo ao Senhor, e o Senhor teve compaixão ao ver todo aquele povo sem comer. Foi assim. E o Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes, porque o Senhor não despede ninguém vazio, E o Senhor, irmãos, mandando a sua palavra, Ele sabe da nossa necessidade, tanto espiritual quanto material. E aqui, Pedro tinha, junto com os seus companheiros, trabalhado nesta pesca, entendia deste assunto, e nós às vezes entendemos daquilo que fazemos. Pela experiência, pelos anos, pelo conhecimento, também nós entendemos. Mas tem momento, irmão, que às vezes não dá resultado. Nem sempre o resultado esperado é aquele que nós imaginávamos. Nem sempre. E às vezes nós não podemos também ficar desencantados e desapontados por aquilo que não aconteceu da maneira em que nós imaginávamos que poderia acontecer. Porque uma coisa é verdade, irmãos, a nossa vida está na mão de Deus. Foi Ele que traçou. E às vezes nós enxergamos alguma coisa que não está reto, que não está do jeito que nós imaginávamos que deveria ser. E nós queremos que nos questionamos. E aqui é da mesma maneira, irmãos. Eles, ao entrar no barco, o Senhor, sabendo, já sabia o que tinha acontecido, que tinham trabalhado, não tinham
tido resultado nenhum. E nós às vezes também, irmãos, muitas das vezes trabalhamos e pouco resultado nós colhemos daquele trabalho, poucos resultados. Mas nós sempre pedimos para o Senhor nos abençoar e nos dar o dom de ganhar, mas hoje o Senhor vai dar um dom diferente, nos vai dar o dom de saber gastar, que também é importante. Quando nós ganhamos e recebemos, e o Senhor está naquele negócio, não importa a quantidade, tem a benção de Deus, tem prosperidade. Quando não, pode-se ganhar uma porção, uma quantidade elevada, mas não tem a benção de Deus, aquilo desaparece que nem fumaça. Pedro e os seus companheiros sabiam onde estava o peixe, tinham pescado, não tinham pescado nada. Mas o Senhor, querendo mostrar a eles, porque até então, irmãos, ainda o Senhor não nos tinha feito, vamos dizer assim, um chamamento para servir a Ele. Então o Senhor, aqui, em primeiro lugar, mostrou uma maravilha para eles, porque na vida, por exemplo, de Pedro, que era um pescador, ele precisaria haver uma maravilha relacionada com aquilo que ele fazia o dia a dia, que era a pesca. Então o Senhor já sabia que tinha que mostrar a ele alguma coisa diferente, que ele ficasse confirmado que quando o Senhor mandasse fazer, aquilo se concretizava. E ele aqui, a mandado do Senhor, eles se dirigiram aonde o Senhor mandou, foram ao mar alto e lá fizeram a pescaria. E o resultado foi o quê? Foi insuficiente um barco. Como nós acabamos de ler, precisou vir 2 barcos. Eles ficaram maravilhados, irmãos, encantados. Mas nós às vezes também, pelas coisas desta vida, por uma maravilha que o Senhor faz, nós também aquilo desperta uma alegria, um ânimo, uma coragem, uma alegria, um vigor, uma fé aumenta, tudo isso nós precisamos. E o Senhor, para o início dessa palavra, os irmãos notem, o Senhor primeiro tomou para mostrar a eles algo da parte material. Mas o que tem de mais maravilhoso aqui nesta passagem é o final da passagem, porque o Senhor nos diz a nós nesta noite, o fim sempre é melhor do que o começo, sempre é melhor do que o começo. E o final, nos últimos versículos, diz assim: e de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Quer dizer, elevando os barcos para a terra, e deixaram tudo e os seguiram. Como nós notamos aqui, irmãos, por meio desta maravilha, o Senhor tinha uma coisa mais excelente para Pedro e aqueles que estavam junto com ele. Queria fazê-los dele, na verdade, pessoas para trabalharem na obra de Deus. E depois o Senhor se usou de Pedro maravilhosamente, lhe deu o dom da palavra, deu o Espírito Santo, os batizou com a promessa do Espírito Santo e encheu-os de virtude. Mais do que pescar, o Senhor deu a ele o dom de evangelizar e de falar de Cristo, algo supremo, uma coisa maravilhosa. E às vezes nós, irmãos, na nossa vida terrena, nós estamos muito focados no dia a dia, no que fazer, no que ganhar, no que trabalhar e tudo mais. Mas o Senhor mandando esta palavra nesta noite, além dos nossos afazeres, o Senhor nos vai despertar para alguma coisa que é diferente na nossa vida, que faz parte da nossa vida espiritual, do nosso trabalho nesta obra gloriosa, do nosso encorajamento,
de anunciar Jesus Cristo, glória ao nome santo do Senhor, e por Ele também pregar a sua gloriosa e bendita palavra. E quando orarmos também o Senhor atender e ouvir a nossa oração. Porque as coisas desta vida, ela nos toma muito tempo, ela nos absorve demais, e ela nos tira muita atenção da parte espiritual. E se nós nos deixarmos levarmos só pelas preocupações das coisas da terra, nós não servimos ao Senhor. E tudo que se apresenta de modernidade, de tecnologia, tudo é focado para distração e nos levar a nós passar o tempo focados em outras coisas, preocupados com outras coisas. E isso nos afasta das coisas de Deus. E se nós não fizermos força e tivermos vontade de nos dedicar a algum momento da nossa vida, do nosso dia a dia, e servir ao Senhor, nós nos preocuparemos só com as coisas da terra. E os dias vão passando, e nós vamos envelhecendo, e não sabemos o dia de amanhã. Nós planejamos uma coisa, mas o projeto e o plano de Deus é outro. E muitas das vezes nós nos agarramos demasiadamente às coisas da vida terrena. Ficamos preocupados que vai faltar, mas o Senhor te diz nesta noite, o pão de cada dia não faltará na tua mesa, glória ao nome santo do Senhor. E os teus compromissos também o Senhor dará graça de você conseguir administrá-lo. Não queira ter demais, mas o Senhor também não te dará de menos. Viva à medida que o Senhor te der, glória ao nome santo do Senhor. Não cresça os nossos olhos para as coisas da vida terrena. Quando o Senhor nos quer dar, aquilo vem sem força, aquilo nasce, brota, cresce, floresce, prospera. Quando o Senhor não quer dar, a gente coloca a mão e nada prospera, tudo mingua, glória ao nome santo do Senhor. Você planta e não nasce, você semeia e não colhe, mas o Senhor está mandando a sua palavra, deixa eu colocar a minha mão sobre a tua mão, porque no pouco que você fizer, vai florescer e vai prosperar, glória ao nome santo do Senhor. Trabalharam a noite inteira e nada colheram. Nós temos que fazer a nossa parte, e demora, e nós também às vezes queremos semear hoje e colher amanhã, é impossível, tem o tempo, leva tempo. Por isso que nós sabemos que temos que saber como administrar a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Não nos envolvemos com muitas coisas, nem com grandes negócios, nem com sociedades, muito difícil, muito cuidado, muito cuidado. Não prendamos o pé naquilo que nos aborrece e tira a nossa espiritualidade. E o bem supremo que o Senhor deu ao homem nesta terra é a liberdade. E tudo aquilo que nos tolhe a liberdade nos causa aflição e aborrecimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor está mandando a sua palavra nesta noite. Vou te livrar de alguma coisa que te prende e te amarra, que te tira a alegria de viver. Glória ao nome santo do Senhor. Mas não se lance de qualquer maneira em negócios que eu não quero que você vá. Porque o mundo está assim. Não é verdade? O mundo hoje é difícil. Você olha este, olha o parecer deste, olha o parecer daquele. E hoje, irmãos, tem profissões diferenciadas que se criou. No passado nós não tínhamos tantas profissões, mas hoje tem aqueles que trabalham via internet. Eles têm um título, eu não sei se isso é profissão ou não, mas se chama influenciadores, não é assim? Você vai lá, ele tem um modo de pensar, ele influencia. E às vezes você ouve a palavra e não deixa se influenciar pela palavra, mas acaba se influenciando pelo palavreado de alguém que nem tem o Espírito de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Mas se envolva um pouco mais com as coisas de Deus, e o Senhor dará uma luz na tua vida, para você discernir o que você tem que fazer e o que não tem que fazer. Porque uma coisa é verdade, irmãos, cada um de nós nascemos para ser a pessoa que somos.
com a finalidade que temos nas mãos para executar aquilo que Deus deu para nós fazermos com as nossas mãos. Não adianta você ter inveja deste nem daquele, e nem que copiar este nem copiar aquele, mas se oriente pela minha palavra. Quando você sentir que o meu Espírito te impulsiona a fazer alguma coisa, não tenhas medo de fazer, creia na minha palavra, coloque a tua mão e eu colocarei a minha mão. Mas quando não, tem oferta de muito jeito, irmãos, com valores inapropriados, que a gente nem sabe, às vezes são dinheiros escusos, e que nos envolve e que nos prende o pé. Grandes negócios, irmãos, dinheiro não cai do céu. Ninguém vem aqui te oferecer dinheiro. Desconfie. Nós nascemos para trabalhar. Não tem jeito, é escritural. E temos que trabalhar, dá graças a Deus. Se você já tem uma idade e fala assim, eu também já estou chegando lá. Mas graças a Deus, ainda estamos trabalhando. Olha aí, não temos mais aquela força do passado. Não, mas estamos ainda lutando. E às vezes penso assim, será que não estou tomando o lugar de alguém? Mas enquanto a porta está aberta é porque não estou. Mas o dia que o Senhor fechar, acabou, encerrou, não fui eu. Porque também tem uma coisa na nossa vida, irmãos. Tem uma coisa importante. Quantas e quantas vezes que o Senhor já abriu a porta para você? E quantas vezes você foi lá e fechou a porta? Não foi assim? Comigo também, com nós. Às vezes o Senhor abriu uma porta, nós tínhamos que continuar. Mas nós falamos assim, vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo, não vou conseguir colher. Mas o Senhor manda a sua palavra. Se foi o Senhor, Ele vai te dar virtude e perseverança para perseverar. Dirá tempos bons e tempos ruins, mas você permanecerá naquilo que você fez, começou. Porque, irmãos, também não dá para sempre começar. Nós temos que começar e procurar ir por aquele caminho. Porque se nós começamos algo que o Senhor nos mandou, é porque o Senhor sabe que nós ali naquele negócio está o nosso caminho, está o nosso prosperar, está a benção de Deus. E aqui, irmãos, como nós vemos, Pedro, Tiago, Zebedeu, aqui como nós lemos, eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Deixaram tudo e seguiram o Senhor. Porque até então eles tinham aquela obrigação, mas também, e eu me lembro de uma coisa, irmãos, sempre eu quis fazer, mas eu também sempre me lembro, por isso que estar na casa de Deus é muito importante. Me lembro de uma coisa, irmãos, quando o Senhor deu a graça de ser ordenado, eu estive no Congresso do Brasil, irmão Prado sabe, irmão, e lá eles nos apresentam. Então, no ministério, na reunião, aí esse irmão foi para diácono, cooperador, ancião, e estava na presidência o nosso irmão saudoso, irmão Jorge. O irmão Jorge deu um conselho e falou assim para todos nós que estávamos ali. Falou assim, irmãos, vocês agora foram colocados no ministério. Mas não se esqueça de uma coisa, não deixem de trabalhar. Foi o conselho. E toda vez que eu quero parar, eu lembro daquele dia, lá de trás. Não está na hora, ainda tem mais o que fazer. E enquanto isso estamos lá, até Deus permitir que a porta se feche ou a gente vai fazer outra coisa. Porque pensávamos assim, o Senhor me colocou no ministério, agora vou para cá, vou viajar para lá, vou fazer isso e mais aquilo, não é assim? E aí a pessoa acaba ficando o quê? Um pouco embaraçado. Porque chega no final do mês, tem que pagar as contas. E o dinheiro não vem voando e cai. Não trabalhar demasiadamente. Mas a partir de então, desde então, fiz um propósito. Não vou trabalhar mais o dia todo. Trabalho-se meio-dia. 6 horas é o suficiente. Um dia mais, outro quando precisa, numa reunião, tudo bem. Mas o normal não. O normal é sempre naquele período. Dá para trabalhar, dá para estudar e dá para também servir a Deus. E o Senhor te diz nesta noite,
Você veio aqui, nós viemos aqui, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Você está desanimado. E o desânimo não resolve problema nenhum. Regace a mão. E aquilo que o Senhor te colocar na mão, não olhe, não olhe, não olhe. Se é grande ou se é pequeno. Lança a tua semente, porque o Senhor te diz nesta noite: vou fazer com que ela prospere. Glória ao nome santo do Senhor. Vou fazer com que ela prospere. Acredite na minha palavra. Não fique parado. Não leva a resultado nenhum. Não leva a resultado nenhum. Precisa levantar cedo? Sim. Precisa passar o dia? Sim. Mas o Senhor vai te dar graça, força, virtude, saúde para trabalhar e prosperar. Porque também, irmãos, às vezes nós ficamos e ouvimos, a mocidade também, não vou estudar porque não tem isso, não tem aquilo, não dá, depois eu não consigo trabalho. Mas não podemos pensar desse jeito, irmãos. Não podemos pensar, não vou fazer mais nada. Enquanto nós vivemos, bendito é o nome santo do Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração uma esperança de algo melhor acontecer na nossa vida, de podermos ajudar os demais que não conseguem. Se o Senhor te dá esta virtude, te dá sabedoria, dá luz, dá saúde, não fique parado, não fique esperando que caia do céu. Também reclamar não adianta, não resolve, não resolve. Não perca muito tempo ficar vendo coisas no celular, no internet, não perca tempo. Não perca tempo, faça alguma coisa. E você fala, mas fazer o quê? Fazer o quê? Olha, irmãos, tem muita coisa para fazer. Muita coisa. É só se sujeitar e fazer. E não ter medo. E não ter medo. E não ter medo. Eu vou falar para os irmãos, eu posso falar porque os irmãos, nós passamos, irmãos, um processo na vida, nos anos passados, muito difícil. Eu sempre trabalhei numa empresa, até o Alício também trabalhou lá, né? A empresa, irmãos, ela não fazia pagamento para nós. Eu precisei sair da empresa porque na época eles deviam 4 salários. E não tinha dinheiro. Eu não tinha, lá no passado. E a inflação era, o irmão Prado se lembra, né? Na época da década de 80% a 40%. Você recebia o salário hoje, você tinha que sair correndo para comprar óleo, açúcar, porque no dia seguinte você não conseguia comprar a mesma quantidade. E a gente só recebia vale. Chegou uma época que não dava mais. Mas o Senhor me deu a graça, louvado seja Deus, deu a luz, de nunca desistir da profissão. Nunca. Comecei com 20 anos, já estou fazendo quase 70, mas estou ali. Então, mesma coisa. Já vai fazer mais quase 50 anos. E aí não dava, irmãos. O que eu fui fazer? Fui trabalhar no escritório de manhã, tirava 2 dias, terça e sexta-feira, ia fazer jardim. Ser jardineiro. Fazia vaso para o Banco Itaú. Dava pouco? Dava pouco, mas completava e ia me virando. Até hoje, quando encontro os colegas meus, eles falam assim, e aí, o jardim, como vai? Eu falei, jardim já acabou. Porque depois passou toda aquela crise, mas eu nunca deixei a minha profissão, sempre fiquei na mesma profissão. Estou até hoje, louvado seja Deus. E às vezes você fala, estou passando dificuldade, não desanime, permaneça naquilo que você começou. E você vê que tem finalidade, é uma pessoa que tem uma certa afinidade com aquilo, não desista. Pode ser a coisa mais simples. E tem muita coisa que dá para se fazer, irmãos. E tem pessoas que sobrevivem no dia a dia, fazendo. E às vezes nós queremos abandonar tudo, ficar parado, desanimado. Mas o Senhor está mandando a sua palavra nesta noite. Até hoje você não conseguiu pescar nada, mas se você acreditar nesta palavra, você vai lançar a rede e alguma coisa gloriosa o Senhor vai colocar na tua rede. Glória ao nome santo do Senhor, e você vai glorificar o meu nome. Não é motivo de entrar num estado deprimente.
Não é motivo de se esmorecer. Não é hora de perder a fé. Salaia lamanaia. É hora de ter fé. Que o Senhor está do nosso lado, não nos deixou até agora, e não nos vai desamparar. Alacatalamanaia. Passamos épocas mais difíceis, esta não é a pior. Teremos lá na frente dias que serão só como Deus sabe, mas como tem sido conosco hoje, será no dia de amanhã também. E creiamos numa coisa: o mundo vai mudar muito e muito rápido, e o Senhor nos vai dar nesta noite a capacidade de se reinventar, de acompanhar aquilo que muda, Alamanaia, porque se você ficar parado só naquilo, você não prospera, mas conforme vai se mudando, o Senhor vai te ajudando a mudar também, porque todos nós, ainda mais quando vamos criando uma certa idade, vamos criando uma determinada inércia que é difícil para se locomover. E a inércia, irmãos, não é no corpo, a inércia é na mente. Nós ficamos muito com a mente parada, vai travando, só pensamentos que não são bons, só pensamentos de derrota, só pensamentos de tristeza, só pensamentos de morte, só pensamento de destruição. Glória ao nome santo do Senhor. Este lixo fica aqui agora. Precisamos ter fé, pois o medo é a ausência de fé. Quem tem medo é porque não tem fé. Porque quem tem fé não tem medo, e ele vai, não é uma pessoa, vamos dizer assim, totalmente desprovida de entendimento e se lança em qualquer coisa, não, mas na luz de Deus ele faz aquilo que Deus manda fazer. E quantas coisas nasceram na nossa vida, depois que nós passamos a entender o plano de Deus nos nossos caminhos, que também é uma outra coisa muito difícil, saber o que o Senhor quer de nós, às vezes nós nem sabemos, irmãos, o que o Senhor quer de nós. Nós estamos num determinado lugar e ficamos apavorados, isso, aquilo, pegamos e mudamos, vamos para lá, não é isso? Achando que fazendo isso vamos resolver. Nós temos que mudar quando o Senhor manda mudar, temos que sair quando o Senhor manda sair, fazer quando o Senhor manda fazer. Nós, irmãos, veja só, o povo de Deus, nesses dias presentes, não está buscando muito a palavra de Deus para a confirmação daquilo que tem que fazer na vida, e ele tem que sentir da parte de Deus, na confirmação da palavra e no seu sentimento. Às vezes, por afobação e por, muitas das vezes, medo, se lança em negócios que só vai atrapalhar, sabe, irmão? Só vai atrapalhar. É a mesma coisa que a pessoa querer pegar e ficar pondo dinheiro na bolsa de valores. Não é isso, irmão Prado? Vai lá, põe o dinheiro na bolsa de valores. Você não entende nada de bolsa de valores. Não tem uma quantia suficiente para ter um respaldo. E vai lá e coloca o dinheiro. Não sabe se vai dar ou não vai dar. Aí você fica... Não é isso? Por quê? Você fica vendo esse, aquele fala, aquele outro fala. Mas faça o que o Senhor te guia, quando o Senhor te manda. Se é que você tem conhecimento de causa. Uma coisa importante, irmãos, para fazer qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa, nós temos que estar focado naquilo e saber fazer. Se for a fazer alguma coisa que você não tem conhecimento, com certeza não dará bom resultado. Vai querer fazer alguma coisa? Estuda, pensa, faz conta. Nós não precisamos ser grandes matemáticos e nem grandes administradores de empresa. Simplesmente faça a conta de mais e de menos bem feita. Quanto entra e quanto sai. É um livro caixa. Não gaste mais do que você ganhe. E eu aprendi uma vez, até falo com a esposa às vezes, nós temos que gastar a metade do que nós ganhamos. Isso foi um judeu que me falou. Dono de uma empresa, eu gasto a metade. Eu não gasto tudo. Mas nós não gastamos a metade. Nós brasileiros gastamos o dobro. Nós fazemos a conta ao contrário, aí dá complicação.
mas o Senhor vai nos ensinar a viver nesta vida com paz, com amor e com alegria, sem medo do dia de amanhã. Veja só, o mês de janeiro já está acabando, já é o primeiro mês do ano que está indo embora, e você não fez nada e nem tem plano para este ano, mas a partir desta palavra, pelo menos trace um plano, e venha buscar a minha palavra, faça uma conta, veja se você gosta ou não gosta, dá uma pesquisada, para se desembaraçar. Você está muito embaraçado, a mente está muito turbada, mas você crê nesta palavra? Vou clarear a tua mente, para discernir o que se faz, o que não se faz. Nunca vá pelo caminho de querer ganhar muito, vai pelo caminho de ter a liberdade de servir a Deus, e de ter um custeamento que dá para ter a sua família. O demais Deus acrescentará na medida em que nós vamos prosperando nesta vida. Sempre comece por baixo, nunca comece por cima. Glória ao nome santo do Senhor. Veja onde você põe os pés. Se é um terreno alagadiço, você vai afundar, mas aqui está a palavra de Deus. Firma o teu pé nessa rocha que é a minha bendita palavra, e você não cairá. É o conselho da palavra de Deus, a fim de que nós possamos, irmãos, nos dias em que vivemos, administrar a vida material com menos tribulação e muito mais liberdade de servir ao Senhor. Deus seja louvado. Amém.